papo de hoje é com uma mulher conhecida por levar influência aos negócios. Entre podcast, empresa e redes sociais, ela transforma conteúdo autêntico em engajamento e mostra o impacto da voz feminina na comunicação e na publicidade. O Pod Delas surgiu no meio da pandemia, em pleno isolamento social, mas rapidamente se tornou um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E recentemente passou por uma reformulação e hoje conta com uma grade fixa e diária de conteúdo. Tô falando da Tatá Staniek. Eu sou Isabela Lessa, editora do Meio Mensagem. Eu sou Vitória Navarro, jornalista do Meio Mensagem. Seja muito bem-vinda. Obrigada! Muito obrigada, muito prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso, Tatá. Para começar, bom... Vinheta! Vinheta! Joga a vinheta! Bom, Tatá, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você contasse o que despertou seu interesse pelo podcast. Você já tinha uma presença massiva como influenciadora nas redes sociais. Por que podcast? Por que esse formato? Olha, eu acho que o grande desafio de nós, influenciadores, criadores de conteúdo, é se manter na onda, se manter em relevância, se manter... com números bons. Então, eu sempre busco e sempre busquei meios para que isso acontecesse. Na pandemia, a gente que trabalhava com digital também foi um super baque, assim, no começo de, meu Deus, o que vai acontecer, né? Todo mundo passou por isso, mas no fim acho que foi o ano que eu mais trabalhei, porque tudo virou digital, então a gente trabalhou muito de casa. E aí eu consumia podcasts. Começou essa onda do podcast, porque estávamos todos em isolamento, né? E eu via só notícia triste, ficava assim, muito angustiada. Falei, não, vou tentar um outro tipo de conteúdo para dar uma, né, mudar um pouco a visão. E aí escutava muitos podcasts, videocasts, na verdade, que a gente chama de podcast, mas é tudo videocast, né? E assistia alguns, só que nenhum levava o público que eu assistia, que era uma galera, um público mais feminino, né, mais blogueira, influenciadora. E eu senti falta desse nicho. E eu tenho uma facilidade de entender de transformar as minhas dores em um negócio. Então, eu falei, eu acho que aqui tem uma brecha, eu acho que eu posso tentar. E também assim, tenho super facilidade em tentar. Se não der certo, dou 2 passos pra trás mesmo, tento de novo. E vamos que vamos. Acho que a gente aprende testando, né? A nossa vida é um grande teste. E resolvi fazer pra chamar essas pessoas que eu tinha curiosidade de saber mais da vida, que eu tinha vontade de receber e ficar lá horas ao vivo. Então, falei, olha, eu acho que talvez tenha um espaço aqui pra gente. E surgiu a ideia do Pod Delas. Foi aí. E você se lembra o que você estava escutando na época? Quais eram os seus melhores... Porque o podcast, na época, virou o nosso melhor amigo, né? Enquanto a gente fazia as tarefas domésticas, sim, etc. Sim. O que você estava ouvindo? Eu sempre escutei o Podpah, porque, né, o Júlio... Assim, eles são melhores amigos do Júlio. O Igão é padrinho do Caio, então a gente tem uma relação de muita amizade com eles. E por escutar muito eles, inclusive, me ajudaram a criar o Pod Delas. Até ajudaram com os equipamentos, eles que falaram, esse cara aqui monta estúdio, esse cara aqui indica tal equipamento, é esse microfone que tem que comprar. Então, o Igão facilitou bastante, assim, o Vitor também, que é o CEO, né, que também é o padrinho da Bia, da nossa outra filha, eles deram super suporte nesse início, porque eu não sabia absolutamente nada. Então, a gente foi aprendendo na prática, testando junto com eles também, né, hoje a gente já vai aí com o pé nas costas, mas no começo, essa ajuda deles foi essencial. Entrando nisso que você está falando, qual foi o maior desafio que você sentiu no começo, né? O primeiro de todos foi no primeiro dia que criamos o canal do Pod Delas no YouTube, do zero, e eu não lembrava que para fazer uma live você tinha que ter um determinado número de
de inscritos ou um determinado número de... Alguma coisa. Tem uma regra que pra você abrir uma live, você tem que ter tem uns pré-requisitos. Tem que fazer a solicitação e tal. E aí a gente chegou, eu e a Flávia, né? Eu e a Flávia Pavanelli chegamos pra fazer a live Belas e Faceira. Quem disse que fazia? Não fazia, porque a gente não tinha feito a solicitação. Então, no primeiro dia, a gente já teve um embate de agora. Na prática mesmo. E aí, fizemos a live no Insta. A gente salvou o arquivo e depois a gente subiu no YouTube. E aí que a gente foi entendendo que tinha algumas configurações ali que precisavam ser feitas. E fizemos depois. E aí, resolvida essa parte, se passaram o quê? Foi em 2021 que vocês colocaram no ar o primeiro episódio. Se passaram uns 3 anos desde então e o podcast é enorme. Quando é que foi que passou da tentativa para uma certeza de que aquilo ia fazer parte da sua vida? Eu acho que desde o primeiro dia passou a ser uma certeza, assim. Quando eu sentei... O meu sonho sempre foi ser apresentadora. E eu sempre analisei o mercado e falei, meu Deus, difícil, né? De entrar aqui, porque temos grandes nomes, grandes referências. E essas pessoas costumam trabalhar por muitos anos. Então, a gente vê aí Silvio Santos, Faustão. Esses apresentadores, eles trabalham até com muita idade, né? Difícil se aposentar. Então, pra eu entrar nesse meio, difícil. E aí, quando eu sentei na cadeira do podcast, eu entendi que eu era apresentadora, que eu tinha me tornado apresentadora do meu próprio programa. Então, a partir do primeiro dia, eu tive essa troca com a Flávia, porque quando a gente começou, a intenção era fazer uma temporada só, porque a gente tinha medo de dar errado. Então eu falei, vamos fazer uma temporada? Se der errado, a gente some, ninguém nunca ouviu falar disso e acabou. A gente fez e foi uma temporada. E ela planejou essa temporada só de 2 meses, porque ela tinha que voltar para SBT. Então, quando ela falou, tá, eu tenho que voltar, eu falei, cara, eu não consigo mais parar de fazer isso. Eu amei e eu entendi que esse aqui é o projeto da minha vida e eu quero me dedicar 100%. E aí, segui sem ela. Recentemente passou por uma reformulação, né, o programa, tá com uma grade fixa, um amadurecimento, né, do projeto. Me conta um pouco sobre isso e o caminho, né, até tomar essa decisão. Olha, o Pod Delas começou, como vocês falaram, na pandemia. Então, o comportamento do público era diferente. A gente estava em casa, isolado, a gente tinha o tempo de ficar lá 2, 3 horas assistindo um programa ao vivo e parar o horário, né, parar o seu dia, se programar e falar, não, tal, sei lá, 18 horas, vou estar aqui online para assistir esse programa. O tempo foi passando, a vida voltou ao normal, uma correria que a gente sabe, né, o quanto é corrido. Acho que não existe uma pessoa que não tem uma vida corrida nesse mundo, meu Deus. E a gente conhece muito bem o nosso público. Então, eu entendi que estava realmente na hora de mudar, porque a gente estuda muito o mercado, a gente estuda os números, estuda feedbacks, até com marcas. A gente tem uma relação com marcas muito, muito, muito legal. Então, tinha alguma coisa que pediu uma mudança, sabe? E aí eu falei, eu acho que de repente uma coisa gravada, mais curta, mais direta e não... Porque, querendo ou não, ao vivo, era aquela coisa, hoje tá chovendo, né? Nossa, tava vindo pra cá, aconteceu isso, isso e isso. E também a gente precisava de um refresh, assim, digamos, para poder trazer de novo essas pessoas que já tinham vindo, esses grandes nomes, que já tinham ido lá e que a gente queria trazer de volta, mas não sabia como, né? Então, quando a gente fez essa mudança, não foi fácil. Nenhuma mudança é fácil. Acho que, né, sim, foi uma mudança ousada, porque era um formato que funcionava. Já estava super bem estabelecido com o público. Mas a questão dos números, a questão da entrega, já estava um pouco fora do que eu queria, assim, do que eu imaginava. E aí, fizemos a mudança, que assim... Não foi fácil, a gente fez essa mudança realmente em 1 mês. Em 30 dias a gente tirou todos os programas do papel. A gente reformulou tudo. Graças a Deus eu tenho uma equipe incrível, assim, muito competente e que realmente com vontade de fazer e que são parte do projeto, sabe? E aí eu sentei com todo mundo e falei, galera, é o seguinte, agora teremos essa mudança aí e preciso da ajuda de vocês, vamos que vamos. Todos ficaram, né, muito felizes com as mudanças e tal. Todo mundo assustado, tava todo mundo em choque. Eu tava em choque, tava todo mundo em choque. Mas a gente fingindo que tava tudo bem. E aí, reestruturamos tudo.
conseguimos gravar todos os programas, abrimos uma frente de programas, foi um mega investimento, porque quando a gente abre essa frente de gravação, a gente não consegue colocar publicidade, né? Então foi um super investimento, gravamos essa abertura, tiramos o papel e aí hoje temos programas de segunda a segunda, mas também nada garante que esses programas vão ser, sei lá, vão ficar até o ano que vem, vão ficar quanto tempo? A gente não tem nada tão estabelecido assim. A gente vai vivendo, vai sentindo, vai conversando com o público, a gente pega muito feedback da galera. Então, vocês estão gostando? O que vocês acham que a gente melhora aqui? Melhora esse ponto aqui? Melhora isso? Melhora aquilo? A questão das libras também. A gente tinha feito essa implementação, né? Vai ao ar quando? Em janeiro. Ano passado a gente tinha feito essa implementação. E com a volta do programa gravado, a gente não tava dando conta. Porque eu gravava num dia, já subia no outro. Gravava num dia, subia no outro. Então não tava dando conta de ir por questão de logística mesmo. A logística tava ruim de colocar a tradução em libras. E aí, paramos de novo. Falei, gente, para tudo. Vamos voltar com as libras e não interessa que eu grave dia e noite, mas a gente vai voltar com as libras. Voltamos. Então, assim, aos poucos as coisas vão, né, engrenando. Hoje, graças a Deus, tá indo tudo muito bem. O faturamento triplicou. A gente tem números altíssimos, assim, de resultados. E muito feliz com tudo, muito feliz mesmo. E Tatá, como você falou um pouco antes, quando você começou o Pod Delas, tinha uma temporada, não sabia se ia pra frente, e hoje como você descreveu agora, um business grande, com uma equipe e com faturamento. Quando é que foi essa virada de chave? Quando que virou um business com potencial de faturamento? Então, eu sempre falo que desde até minha trajetória com a internet e falando de Pod Delas também, em nenhum momento teve um boom extraordinário. Tudo foi degrau por degrau, passo a passo. É uma construção mesmo e a gente tá nessa construção aí eternamente. O Pod Delas já teve patrocínio desde a primeira temporada. A gente já tinha marcas. E é uma construção. Claro que no começo o valor era outro, né? A gente cobrava mais barato, a entrega era outra, a gente foi ajustando no dia a dia o que cabia naquele formato, o que a gente conseguia entregar para a marca, o que era legal para os dois lados, né, para não ficar só aquela publizona. Mas sempre foi assim, claro que é uma crescente, a gente vai entendendo, vai construindo uma credibilidade maior, vai agregando valor, vai entregando mais, a gente vai aumentando o preço, mas o que fez aumentar mais também foi o aumento da grade, porque agora a gente tem mais programas. Antes a gente tinha o número de programas limitados para colocar essas publicidades. E foi aí também que eu entendi que eu falei, gente, a gente está com lista de espera de marca. Então, tem um dinheiro que está na mesa. Aonde a gente vai alocar esse dinheiro? Vamos criar mais programa. E aí, a gente veio primeiro com o Pode Entrar, que é o do Rangel. Depois com o Maternidelas, que eu fazia com a Vitube, né? Agora é com a Cláudia Raia. E aí, depois surgiu Missão Pod Delas, Tuque Bar, Pode Provar. E agora a gente tem o Beauty Delas também, com a Rob, maravilhoso. E foi uma construção, assim. Sempre foi um business. Não criei porque... vou criar porque eu tô sem nada pra fazer em casa. Não, foi justamente pensando em faturamento, em incluir marca, em fazer parceria com grandes marcas, grandes nomes. Mas é uma crescente e sempre vai ser. Assim, porque todos os dias a gente aprende alguma coisa, evolui, agrega um pouquinho mais. Não teve esse... aqui foi a virada de chave, sabe? Sim. E como que funciona escolher essas marcas parceiras, né? Ver qual que tem mais fit com cada tipo de programa. Você disse que criou mais programas porque viu ali uma lista de esperas, né? De alguma forma, você já criou o programa específico pensando em quais marcas poderiam estar atreladas a esse programa. Como que funciona essa estratégia mesmo? Bom, a gente recebe muita proposta, né? E aí a gente vê lá o que a marca quer e a gente encaixa nos programas disponíveis. Mas a gente pensou
foi estratégico, sim, a grade, né? De ter um programa de beleza, um programa de família lá contando história no bar, de ter um programa de culinária, de ter um programa mais entretenimento para poder encaixar qualquer marca. Então, o de maternidade também, que a gente tem uma super parceria com a Nestlé Materna, que a gente já sai com a temporada fechada sempre. Então, já foi estratégico mesmo, pensado aonde a gente encaixaria as marcas e também para ter programa para todos os tipos de público, né? De gosto. Porque tem gente que ama ver um programa de culinária, tem gente que não gosta tanto assim, prefere um programa de beleza. Então, a gente quer que a pessoa entre lá no canal Pod Delas e tenha o programa favorito dela, não interessa qual, sabe? E ao longo do tempo você foi trazendo influenciadores para participar de programas. Hoje você tem uma série deles. Queria que você falasse um pouco sobre o potencial dos influenciadores para alavancar o formato podcast. Bom, é muito importante, né? E eu acho que é importante frisar também que todos são grandes amigos, são pessoas que eu admiro, pessoas que eu assisto, pessoas que realmente têm um fit comigo e com o Pod Delas. E a gente agrega, assim, cada programa, claro que tá lá no Pod Delas, mas o apresentador tem total... Caiu meu celular. Opa! Eu tava sentada em cima. O apresentador tem total liberdade e... Me fugiu a palavra. Como fala? Autonomia ali. Autonomia, isso mesmo. O apresentador tem total liberdade e autonomia para co-criar junto com a gente. Então a gente fala, essas são as possibilidades, o que você acha? Mas a gente pensa já... Às vezes eu penso num programa pensando na pessoa que vai apresentar. Então, o Maternidelas, na hora, quando eu tive a ideia, eu falei, gente, eu amo falar de maternidade e só mãe entende, porque às vezes você vai falar de maternidade, a gente recebia um convidado. Eu queria muito falar de maternidade. E às vezes ninguém tá nem aí, entendeu? A pessoa não quer saber de maternidade, a pessoa quer saber outras coisas da vida da pessoa, mas euzinha queria saber tudo de maternidade. Então eu falei, vamos fazer um programa de maternidade. Quando eu pensei no Maternidelas, automaticamente veio a VTube na minha cabeça. Eu falei, cara, ela é a pessoa que precisa estar aqui. Ela topou na mesma hora, a gente criou, depois ela precisou sair. A gente trouxe a Cláudia Raia, que também trouxe uma super maturidade, assim, uma base incrível, uma mulher dessas, né? Estando lá é surreal. E os outros apresentadores, Álvaro, Rangel, Rob. A Rob, gente, eu amo assistir, eu amo o jeito que ela explica dos produtos. Ela é divertida, ela é bem-humorada, ela é muito inteligente. Eu falava, essa menina precisa ser vista, por que as pessoas não olham pra essa pessoa? E assim, ela é super autoridade quando o assunto é beleza. Então, vamos fazer um programa de beleza? Tem que ser a Rob. A Rob topou, maravilhoso. O Pode Provar também, eu queria que fosse alguma coisa mais engraçada e não tão séria, mas que ensinasse uma receita. Então, a gente tem o chefe que ensina a receita, mas tem o Álvaro trazendo um ponto mais humorístico, digamos assim. Então, tem a Leti, né, e a família Stuck, e também tem uma coisa que a Leti é lá do Sul, Álvaro do Nordeste, eu aqui da metade, né? Estamos aqui no meio, para dar esse equilíbrio e tentar atingir o maior número de público possível. A Leti e a família Stuck, gente, eles são, assim, um acontecimento. Só eles. E aí, a mesma coisa, eu falei, Leti, por favor, eu quero que você traga toda a sua família, eu não quero só você pode vir com todo mundo? Ela, posso. Eu falei, então tá bom, vamos fazer todo mundo, sentar numa mesinha e contar a história. Vamos fazer. E a gente vai adaptando, vai cocriando, vai trazendo essa galera amiga mesmo, que a gente gosta de estar junto, porque eu acho que quando... o clima é legal dentro, as pessoas percebem fora, sabe? Então, que seja divertido, que seja pra cima. A gente já vê tanta coisa difícil no dia a dia, ninguém tem a vida fácil. Então, ligar lá o conteúdo e ver mais coisa difícil, não. Que seja um ponto de descontração, que seja uma horinha e falar, vou descontrair, relaxar um pouco, pensar em nada, vou ver aqui o programa tal, sabe?
Bem interessante isso que você falou, que você pensa antes na pessoa. Pra criar o programa. Pra criar o programa, porque eu acho que a lógica da televisão durante muitos anos é o contrário, né? Primeiro pensa no formato, aí acha a pessoa que vai se encaixar nos moldes, né, do programa. Sim. E Tatá, você nasceu ali, né, nas redes sociais, né? Você acha que de alguma forma a sua influência, ela contribuiu pro crescimento do podcast? Acho que entra também um pouco nessa história de chamar os influenciadores nesse novo momento do Pod Delas, que ajuda a alavancar ali um amadurecimento, mostrar também, né, o amadurecimento do programa, mas como que esses influenciadores e a sua própria influência ajudam nesse crescimento? Ajuda muito, é um ponto muito importante, porque a nossa relevância traz nomes relevantes também, né? A gente não faz nada sozinho, como eu falei. Então, a gente precisa, sim, de nomes relevantes para manter os programas, de convidados, eu digo, né? Além dos apresentadores, porque todos os apresentadores já são muito relevantes. Quando a gente tem grandes nomes, a gente consegue trazer grandes nomes também para colaborar e para participar dos programas. Então, isso é um ponto que é bem levado em consideração, porque, às vezes, você... Né, a relevância, por exemplo, a minha relevância, eu sei que abre portas para eu trazer, sei lá, Pablo Vittar, Anitta, pra gente trazer pessoas que jamais imaginaria, sabe? Então, eu acho que tem uma grande importância, assim. E você consegue, assim, separar, porque tem o seu trabalho, né, Tatá, e tem o Pod Delas. Acho que, de alguma forma, as marcas também, elas olham esses dois universos, né? Existe alguma separação? Existe, 100%, existe. Existe até na minha rotina, porque eu fico muito no estúdio, né? A gente grava muito lá. Então, lá eu tenho as entregas de publicidade no programa, tem as entregas de Reels e Stories do Instagram Pod Delas, né? Das redes Pod Delas. Em casa eu faço as minhas diárias para gravar as minhas publicidades, e uma coisa tá totalmente separada da outra. Consegue separar bem. Consigo, o pod, eu consigo, por exemplo, lá eu não tenho exclusividade de nenhuma marca, então eu faço, às vezes, anuncio lá uma marca X e aqui no meu, e eu sou embaixadora de outra marca aqui, sabe? Aqui eu sou apresentadora, simplesmente apresentadora do Pod Delas, e nas minhas redes eu sou a Tatá. Isso que eu ia te perguntar, você é apresentadora, você veste essa skin apresentadora no momento do Pod Delas? Visto. Porque eu tenho várias skins, né? Então eu tenho que, na minha cabeça, pra eu conseguir equilibrar os pratinhos, eu tenho que realmente vestir as skins em determinados momentos. Porque, além disso, eu também sou a CEO, eu também toco o pod por trás. Então, quando eu não tô apresentando, quando eu não tô em casa gravando com a família, eu estou pensando né, por trás das câmeras, digamos assim. Então, também tem que ligar essa skin e pensar não como a Tatá apresentadora, mas sim como a Tatá que tá ali gerenciando uma empresa, sabe? E não pensando no que eu, apresentadora, gostaria. Pensando no que a empresa precisa. Então, assim... Várias skins, vários momentos, e a gente se vira pra separar. Porque senão vira uma grande bagunça, né? Sim. E ao longo desses 3 anos, você começou como dupla, já dividiu a bancada, já dividiu a mesa de entrevistas, e hoje você apresenta sozinha. Como é que foi essa evolução como apresentadora? Lá no começo do papo você falou que já no primeiro programa você falou, sou uma apresentadora. Mas como você evoluiu ao longo desse tempo? Olha, eu sempre preferi estar em dupla. Eu acho que a gente... tanto com a Flávia quanto com a Bu, a gente sempre, assim, teve uma troca maravilhosa. Era incrível, era divertido. Foi o máximo, assim, essas temporadas que a gente fez em dupla. Foi realmente maravilhoso. Mas, quando a gente teve a mudança, né, de finalização de contratos e tal, me veio aquela coisa de, e agora? Quem vai ser a outra... quem eu vou chamar pra fazer a dupla comigo, né? Pensei muito. A equipe sugeriu alguns nomes e tal. E aí eu falei, gente, eu vou fazer sozinha. Eu acho que é a hora de eu fazer sozinha. As pessoas ficaram chocadas, né? Ficou aquele minuto de silêncio na equipe. E eu falei, gente, vou fazer. Eu tô sentindo que, eu não sei, eu acho que agora é a hora. Já que a gente vai mudar, eu queria trazer essa mistura de podcast com um talk show, né? Fazer uma coisa mais... mais diferente do podcast, né? Queria dar uma acrescentada, assim, uma evoluída nisso.
E aí eu falei, será que é o momento? Porque sempre foi um sonho, né? Só que dá aquela insegurança, porque, gente, já dava muito certo a dupla, né? As duplas sempre deram muito certo. Então, e agora? O que eu faço? Assim como foi quando a VTube precisou sair do maternity delas. E agora? O que eu faço? E a vida do empreendedor é assim, né? A gente tem que tomar decisões o tempo inteiro. Às vezes você toma decisões certas, às vezes não. Às vezes você vai com muita segurança, às vezes não. Mas a gente vai, entendeu? Porque não tem outra opção, tem que ir. Então, quando eu tomei essa decisão de fazer sozinha, gente, não foi fácil. Foi uma decisão ousada, digamos assim. Ficou aquele silêncio na mesa de, o que você vai fazer? Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que, né, hoje é um grande projeto. Então, envolve muitas pessoas, envolve muitas famílias no trabalho, né, no programa Pode Delas, na empresa Pode Delas. E é uma super responsabilidade. Então, confesso que deu muito medo. Mas eu falei, cara, Deus, se for da tua vontade... E assim, eu acho que eu tenho essa facilidade de... Se não deu certo, tudo bem, eu posso dar 2 passos pra trás e a gente tenta de novo. Assim como várias coisas eu já tentei e também não deu tão certo assim, sabe? E a gente vai indo. A gente já teve outros programas no Pod que não performaram também. A gente tira da grade, coloca outro. E assim vai, porque é o que eu falei, é um grande teste. Só que o nosso teste, quem tem uma vida exposta, o teste, ele é valendo já, né? Então... Às vezes vai, às vezes não vai, tá tudo bem. E eu não tenho esse problema de errar, de voltar atrás e recalcular a rota e pensar em outras estratégias e tá tudo bem, sabe? Não tem essa coisa de, precisa sempre estar perfeito e, nossa, isso aqui, esse detalhe aqui, zero. Então eu falei, gente, agora eu quero um voto de confiança de todo mundo, confia em mim, eu acho que pra fazer nesse formato que a gente pensou diferente, acho que aqui não cabe outra pessoa, acho que aqui tem que ser uma pessoa só. E vamos tentar. E nada impede de ser só uma temporada e a gente depois volta com dupla de novo e depois volta com outra pessoa apresentando. Essa é a grande... acho que o grande propósito, assim, a gente não quer que nada seja fixo no Pod Delas. Nada impede de outra pessoa apresentar o Pod Delas Podcast Show. Assim como eu posso, sei lá, ir apresentar o outro programa que não tem nada. O Missão Pod Delas, sei lá, entendeu? Então a gente quer que seja uma coisa mais... rotativa, uma coisa mais por temporada mesmo. E assim a gente vai indo. E como, justamente por você ser essa pessoa pública e os fracassos estarem expostos, assim como tudo que você faz na sua vida, como que você lida quando uma coisa não dá certo? Com terapia. Com muita terapia. Olha, eu sou muito transparente, assim, eu falo mesmo, gente, não deu certo, vamos pra próxima? Galera, achei que ia, mas não ia. E eu levo tudo com muito humor, eu tenho essa característica, né, eu sou casada com um humorista, então não tem nem como eu levar nada a sério na vida. E... assim, sendo transparente, encarando de frente, entendendo por que aquilo fracassou, por que aquilo não deu certo. E talvez, às vezes, é um fracasso pra mim, mas não é um fracasso pro público. Às vezes é um fracasso pro público, mas pra mim tá ótimo e a gente consegue seguir. Então eu vou dosando, vou fazendo terapia, lógico. Sou cercada de grandes amigos, de grandes pessoas que seguram a barra comigo. E assim a gente vai levando. Seguindo um pouco a linha do que você estava falando, que, enfim, trabalhar com redes sociais é uma grande reinvenção ali, de acompanhar o que as plataformas estão fazendo, os algoritmos, a audiência, etc. Como que você... o que você considera benefício e malefício, né, de lidar com essa transição de plataformas no dia a dia? Olha, a gente tem que estar sempre entendendo, estudando o que tá rolando no mercado, as tendências e as plataformas, e entendendo que no TikTok funciona um vídeo sem edição e que no Instagram não funciona, entendendo que tal horário funciona no Insta e no TikTok não, que o YouTube precisa... na época que a gente começou o Pod Delas, entregava muito os programas ao vivo, as lives e tal. Hoje já não entrega tanto assim. E esse robozinho vai mudando e a gente tem que ir indo. Então... acho que existem grandes dificuldades, né, de se adequar, de estudar, mas eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de entender os números, entender o porquê que isso está acontecendo, de ir lá na raiz do problema, de trocar com o público. Mas o que você perguntou? Dificuldade? Né? O que você considera benefício e malefício, né? Dificuldades mesmo, os desafios, o que você considera legal nessa parte?
Legal, eu acho que é sempre tudo muito novo. A gente não consegue ter uma rotina, assim, de... eu faço isso aqui funciona. Mas isso funciona por quantos dias? Às vezes funciona por 3 dias e no quarto já não funciona mais. Então, dá essa vontade de pensar sempre no novo. Mas também te traz... Isso tem a dificuldade de você, muitas vezes, não sabe onde está pisando. E você tem que ir, às vezes você pisa muito certo e aquilo vira o grande diferencial. Por exemplo, no Pod Delas, a gente tem a tradição já de gravar um TikTok, fazer uma dancinha com os convidados. Isso começou porque quando a gente começou o Pod, lá, né, em 2021, eu tinha um contrato com o Instagram que eu tinha que postar 3 Reels por semana. E eu estava enlouquecida de como eu ia criar esses 3 Reels por semana. E aí eu falei Flávia, vamos dançar? Porque aí, fazer as trends, né, do momento, porque aí eu tenho esses Reels pra entregar. E ela falou, ótimo, vamos dançar. E a gente começou por uma necessidade minha, por um contrato que eu tinha. E isso virou uma marca tão registrada que hoje as pessoas já chegam lá perguntando o que a gente vai dançar. Eu prefiro dublar. Eu prefiro gravar outra coisa. Então, essa é uma das vantagens também, que a gente vai testando. Às vezes rola muito, às vezes não rola. E a dificuldade é ter que se adaptar, independente do que for, assim. Claro que eu mantenho sempre... tento manter a minha autenticidade, não falar, porque estão fazendo isso, eu preciso fazer isso. Eu sempre penso, o que... então, essa aqui é a trend do momento, beleza. Como eu posso fazer do meu jeito isso aqui? E aí a gente cria e vai seguindo. E como mulher de negócios e apresentadora, você sentiu alguma coisa, alguma dificuldade em relação ao gênero, em relação a ser mulher nesse universo de negócios e de podcast? Alguma vez você sentiu que por você ser mulher você teve alguma dificuldade a mais? Olha, eu acho que no dia a dia porque a mulher precisa dar conta da casa, precisa dar conta dos filhos, precisa dar conta do marido, precisa dar conta da empresa, precisa dar conta de tudo, né? A gente... sempre a mulher precisa de alguma coisa. Então, eu acho que essa sobrecarga mental, essa sobrecarga de... Claro, eu sou muito privilegiada, eu tenho rede de apoio, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho boas condições financeiras, mas a sobrecarga mental é uma coisa muito, 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 muito pesada. E a gente carrega ela sem nem perceber. Então, acho que a dificuldade que eu sinto é em relação a conciliar toda essa vida muito louca com a apresentadora, a empresária e casa, sabe? Essa é a maior dificuldade. Agora, no mercado, alguma dificuldade a mais por ser mulher, não. A gente tem... o Pod Delas, graças a Deus, tem muita credibilidade, assim. Então, a gente não passa por essas situações. Já passei muito ao longo da vida, né? Trabalhando em outros lugares, assim. Mas com o programa, não. O Maternidelas fala de um assunto que é super presente na sua vida, né? A maternidade. Você acha que, de alguma forma, essa sua experiência, ela ajuda a trazer essa audiência interessada nesse assunto? E como que a sua experiência, né, realmente, falando desse assunto ao longo do período que o programa e as temporadas estão saindo? A intenção do Maternidelas foi ser uma rede de apoio para as mães que estão em casa. Porque a maternidade, ela é muito solitária, muito. Por mais que você tenha um parceiro super presente, quem aguenta a barra dos hormônios, da mudança do corpo, da mudança do humor, é a mulher. Não adianta, a gente acha que o pai é presente, o pai faz o papel de pai. Mãe é mãe, né? E com o Maternidelas, a gente quer que essas mães que estão em casa, lá, com o filho, sofrendo, sozinhas, de repente sem uma rede de apoio, a mãe que, né, como 90% das brasileiras, que tem que dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta de todo o resto, que pelo menos ela tem um minuto de conforto de que não estou sozinha, todo mundo passa por isso, independente da situação financeira, independente da condição, independente do privilégio, todo mundo passa por muitas coisas. Então, era realmente com essa intenção de... você que tá aí assistindo a gente, você que tá passando por isso, a gente tem uma pessoa que também tá passando por isso. Então, o que essa experiência aqui pode te ajudar aí?
E é isso que a gente faz. A minha experiência como mãe, eu tento ajudar da maneira que eu consigo, que é trazendo as minhas experiências, trazendo os meus erros, os meus acertos, trazendo o meu dia a dia com a minha família, na questão de educação, na questão de introdução alimentar, amamentação, enfim, desde até o suplemento que a gente faz a publicidade. E sempre tentando realmente ser um colo para essa mulher que está em casa assistindo. E eu acho que é exatamente isso que a gente consegue fazer, graças a Deus, trazendo a minha experiência. E agora com a experiência da Cláudia, que é uma mulher de quase 60 anos, que engravidou aos 56 anos, que tem 3 filhos, cada um em uma época. São várias experiências, vários pontos. Então, tanto é que a gente não chama o Maternidelas de podcast de maternidade. É uma roda de conversa, porque eu não tô ali entrevistando, a gente tá batendo papo. Eu falo as minhas experiências, a Cláudia fala as experiências dela, a convidada traz as experiências, e a gente usa essas experiências para levar informação, para alertar sobre o risco. Por exemplo, a gente teve a Clara Maia, que um filho dela engasgou, para levar o risco de engasgo, para ensinar a fazer a manobra de desengasgo, para falar sobre mastite, que a mastite dá isso, isso e isso, como cuidar, quais são as causas, para realmente levar informação, porque eu costumo falar que uma mãe bem informada é uma mãe mais preparada, então que a gente consiga levar informação para essas mães que assistem a gente. Então você buscou abrir experiências que podem ser universais a qualquer mãe, independentemente do perfil de classe social e etc, né? Eu acho que assim, cada experiência é única, né? Falando da maternidade, cada experiência é única. Mas tem muitas coisas que se encontram, né, nesse caminho, nessa jornada. E o legal é que mudou bastante o perfil, né? Antes era a Vitube, agora é a Cláudia Raia. Com isso, você acha que mudaram um pouco, mudou o tom que vocês adotam no Maternidelas ou ficou a mesma proposta? Não, acho que continua a mesma proposta, mas agora tem uma outra visão mais madura sobre a vida, a Cláudia traz muitos conselhos de vida mesmo, de uma mãe que tem um filho de 27 anos e um de 1. Então, ela traz uma experiência mais profunda, né? Quando era eu e a Vi, as duas... A Vi era mãe de primeira viagem ainda, né? A Lua tinha, acho que, 2 meses, 3 meses. Então, era uma coisa muito fresca também. Foi muito legal, porque ela foi aprendendo junto comigo, com as convidadas. Foi outra experiência pra gente, mas pro público, a gente sempre... Assim, o intuito é levar informação. E falando um pouco agora de futuro... quando você olha para o formato podcast, né? O mercado em si, você enxerga o quê daí aí para frente? Olha, eu acho que, independente do mercado, a nossa vida, tudo, as tendências, elas são cíclicas. Então, eu acho que daqui a um tempo volta o consumo do ao vivo. Agora a gente está nesse consumo mais rápido, mais... focado, deixa eu ver se é essa a palavra, deixa eu ver a palavra certa. Não focado, Mais direcionado para algum... pode ser direcionado. Não era essa palavra, mas pode ser. Nichado. Não. Consumo mais atento, mais fiel? Acho que mais exigente. Ah, sim. Eu acho que a gente tá num momento que como eu falei, que a gente não tem tempo pra nada, ninguém tem tempo pra nada, então acho que a gente busca por conteúdos que agreguem, que são conteúdos mais focados, mais nichados, digamos assim, mas o que eu percebo na minha conversa com o convidado atualmente é que eu vou direto ao ponto. Então, a gente entende o que as pessoas querem saber, entende o que o convidado quer ir lá divulgar, entende o que a gente vai falar ali, e é isso que a gente vai tratar. Por quê? Muitos convidados já foram em todos os podcasts possíveis. Então, a gente já sabe absolutamente tudo sobre aquela pessoa. Então, o que a gente vai trazer de diferente? Qual vai ser o diferencial? A gente tem as dinâmicas, né, que a gente faz 2 ou 3 dinâmicas com o convidado, para dar uma divertida, enfim, dar uma quebrada na questão entrevista. E eu acho que agora esse formato está funcionando muito bem, se tratando de Poddelas, né? E eu acho que é cíclico. Eu penso que sim, vai voltar o ao vivo daqui a um tempo, mas que agora a gente tá com
com essa tendência de reality, de vlogs, de coisas mais dinâmicas. E futuramente eu acho que volta. Porque é uma grande roda, né? Vai passando e cabe a gente acompanhar. E apesar de a rotina ser muito corrida, você hoje ainda consegue achar um tempinho para ouvir um podcast? E qual que seria o seu podcast favorito do momento? Menina, não consigo se eu falar. Não tá tendo tempo. Vocês não tão... Eu acho que a gente que cria muito conteúdo não consegue mais consumir conteúdo. Então, o momento que eu tenho em casa, eu não fico com o celular, eu fico com as crianças. Então, não consigo consumir. E aí, eu moro muito perto do estúdio, então não tem nem esse tempo no carro pra ir escutando alguma coisa, porque no carro, às vezes, eu vou estudando o roteiro. O tempo que eu tenho também antes do programa, eu vou lendo, vou pesquisando referências e estudando os convidados. Então, assim, sobra zero tempo pra consumir alguma coisa. E aí, tá difícil agora. Mas pretendo ter ainda um tempinho. Eu acho que a fase que a gente passou agora, né, desse final de ano, que foi desse novo momento do Pod Delas, foi uma fase de muito investimento, de tempo também. Então, eu acho que esse ano as coisas vão dar uma desacelerada, a gente consegue, né, entra mais na rotina de gravações, de diárias de gravações, enfim. Isso a gente não inventar coisa nova, porque tá vindo coisa nova também, né, que a gente já tá gravando outras coisas. Então, eu nem sei te falar, menina, eu nem sei, mas eu não consigo assistir, não consigo. E você tem alguma referência de criador de conteúdo que você se inspira, que você acha a estratégia fantástica? De criador de conteúdo? Eu me inspiro nos meus amigos mesmo. Rangel, Álvaro, a Leti, Stuck, a Flávia Viana, a Rob, a galera do pod delas mesmo. Eu consumo muito eles. Eles eu consumo. Mas... Nossa, gente, difícil agora. Difícil. As perguntas. Porque a gente vive isso no dia a dia, né? Você fica tão focada nas suas coisas que às vezes você nem consegue olhar pro lado. E você falou, Tatá, que o seu momento de desconexão, você tá com as crianças. Fora isso, tem alguma outra atividade que não envolve telas, que é um momento para você desopilar, para você se conectar com outras coisas que não o trabalho? Não. Minha vida é trabalho 24 horas. Nada. Então não dá, porque se eu não tô lá, eu tô resolvendo questões da minha vida como influenciadora, entendeu? Então tem muitas publicidades, graças a Deus, que continue assim. Mas todas essas publicidades, elas levam um tempo até sair do papel. E é muito... Nossa Senhora. E aí escreve o roteiro. Aí eu tenho a pessoa que me ajuda a escrever o roteiro. Mas eu penso na ideia. Falo, isso. Então você consegue colocar no papel? Consigo. A gente manda pra marca, volta da marca. Tem que gravar tal dia. Fulano, que é o Wagner que me ajuda, né, que é o filmmaker e fotógrafo. Você pode tal dia, a gente pode gravar tal coisa? Tá bom, pode. Vai, grava, alinha com a edição, manda pra marca aprovar, a marca não aprova, volta pra edição. E aí você fica, e isso gira o tempo inteiro. Então o tempo inteiro no WhatsApp resolvendo BO, que só chega a bucha pra eu resolver. O tempo inteiro no WhatsApp organizando a vida, além disso... A casa, que eu falei que ocupa muito. E é uma luz que queima, é um ar-condicionado que estraga, é uma coisa que dá vazamento, é o carro que o pneu isso. Então, o tempo inteiro, você vai sobrevivendo, entendeu? Você vai lutando e vai indo. Então, assim, o único momento que mas também não fico longe do celular, é a academia. Faço um exercício celular. A hora que eu tô respirando é a hora que eu tô resolvendo as pendências. Porque o nosso trabalho... dá essa liberdade geográfica, mas também é difícil você parar de trabalhar. Então, até à noite eu tô lá resolvendo coisas. Mas é um projeto aí que eu queria, viu? Dar uma desopilada, porque nem na academia eu consigo. Só quando eu tô com as crianças mesmo. Até porque na brinquedoteca não pega muito celular. Então, deixa o celular longe e realmente... né? As crianças não consomem telas, eles não assistem. Então, a hora que eles estão brincando, tô lá com eles, porque eu sei que depois de algumas horas já vou ter que sair e ficar igual uma doida no celular. Então, é o único momentinho mesmo. Ou jantando com o Júlio também, né?
Mas, menina, olha que loucura. Como ele trabalha com isso, a gente também fala muito disso, né? Ele me dá muitas ideias, eu dou muitas ideias pra ele. Então a gente fica o tempo inteiro falando. Vocês acabam fazendo uma reunião ali de ideias, de Aham. trabalho, de projetos. Sim. Que loucura. E qual conselho você daria para criadores de conteúdo que querem criar estratégias para criar uma comunidade, para se conectar com uma audiência? Eu acho que autenticidade, né? É meio clichê, mas não tem como. Um personagem não dura muito tempo. Você não consegue manter uma persona por muito, né? Acho que não tem uma vida muito longa. E que seja divertido, assim, que não... Acho que os grandes exemplos que eu vejo no meu dia a dia, que eu vejo fazendo e acontecendo, são pessoas que fazem porque gostam, que se divertem fazendo, que realmente o objetivo final não é o dinheiro, o objetivo final não é a fama, e não é... Isso é só consequência, sabe? Então, que o caminho seja gostoso, que o caminho seja leve, e que as pessoas realmente façam porque gostam de fazer, e não porque é mais fácil, porque tô fazendo porque tá todo mundo fazendo. Porque se fosse assim, a gente, né, todo mundo trabalharia com a internet, a gente ia largar todo o resto. Então, o conselho que eu daria é que a autenticidade não seja deixada de lado e que ela seja o propósito maior, assim. Até depende, né, do nicho do influenciador, do criador. Mas, se o meu nicho é levar informação, então que você tenha um propósito levando essa informação. Que você tenha um propósito divertindo as pessoas, que você tenha um propósito ensinando alguma coisa e que o propósito não seja, né, essa consequência que eu falei. Eu acho que é isso. Mas que tem espaço para todo mundo e que, é o que eu falo, no topo as pessoas estão se ajudando, né? Embaixo da pirâmide realmente pode ser que haja uma disputa, mas as pessoas, assim, nossa... Eu tenho grandes amigos e a gente se ajuda muito e troca muita informação. Isso também é uma grande dica de fazer collabs, de você juntar forças, entender o que às vezes um criador entrega para um tipo de público e você entrega para outro. Juntar esses dois dá muito certo. E pensar em colaborações, pensar em novos formatos, né? Hoje o que funciona muito são quadros, eu percebo isso. Então... Se você tem um quadro e esse quadro você tem consistência, né? Que é muito difícil também ter, a gente sabe. Mas se tem uma consistência, se é uma coisa bem feita, se tem um propósito com aquilo, funciona muito bem. Várias estratégias, né? Já deu mas várias dicas. Se quiser, me manda, que eu adoro ajudar, gente. Eu adoro ajudar. Minha DM é assim. O que você acha que eu faço? Eu mando áudio. Acho que você deve fazer isso. Tenho tanta ideia que eu queria dar ideia pra todo mundo. Então fica a dica pra quem tá assistindo. Pode me mandar DM, que eu ajudo. Tá, super obrigada por ter participado da nossa série de videocasts. Até uma próxima. O prazer é meu, contem comigo. Parabéns também pelo trabalho. Eu amo o veículo, amo tudo. Então, contem comigo. Até a próxima. Obrigada, gente. Você ouviu mais um episódio do Podcaster, série do Meio e Mensagem, que reúne podcasters de sucesso. Pode acessar todos os outros episódios nas plataformas de Meio e Mensagem e nos agregadores de áudio. Essa série foi gravada no Content Studio, um dos braços do Content Club.